Imagina passar o Natal sabendo que a qualquer momento a polícia de imigração pode bater na sua porta. Não para te dar presentes, mas para te colocar em uma jaula e te deportar algemado. Esse é o Natal de pelo menos duas pessoas muito conhecidas no Brasil. E o pior, eles mesmos cavaram esse buraco. A bomba estourou em pleno 24 de dezembro. Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem acabam de receber a notícia que transforma suas vidas em um pesadelo total. Os passaportes diplomáticos dos dois foram oficialmente cancelados. Não em 30 ou 60 dias, como Eduardo imaginava, foi imediato. E agora? Agora eles estão presos nos Estados Unidos sem poder viajar, sem documentos válidos, e no caso do Ramagem, tecnicamente ilegais no país. Vamos entender como isso aconteceu, porque a situação é muito mais grave do que parece. Eduardo deu uma entrevista ao SBT há poucos dias, todo confiante, dizendo que não se preocupava. Ele até postou no Instagram explicando seu plano genial. Quando cancelassem seu passaporte diplomático daqui uns 2 meses, ele simplesmente tiraria um passaporte de apátrida. Problema resolvido, certo? Errado. Completamente errado. Menos de 24 horas depois da entrevista, o passaporte foi cancelado. A Câmara dos Deputados não esperou nem o ano novo chegar. Cortaram o vínculo. Acabou o mandato. Acabou o passaporte diplomático. E aquele plano brilhante do passaporte de apátrida? Pura ilusão. Uma pessoa só pode tirar passaporte de apátrida se literalmente não tiver nacionalidade nenhuma. Eduardo Bolsonaro é brasileiro. Ele teria que renunciar formalmente à cidadania brasileira através de um processo judicial complexo. Renunciar à cidadania significa abrir mão de tudo: RG cancelado, CPF sem validade para fins eleitorais, impossibilidade de concorrer a qualquer cargo no Brasil, impossibilidade até de votar. Ele vai fazer isso? Óbvio que não. Então agora Eduardo está preso onde quer que esteja. Ele pode andar de carro, pode pegar um ônibus talvez, mas esqueça aviões. Quer ir do Texas para Washington? Vai de carro, meu amigo. 4 dias de viagem. E olha que a situação dele ainda não é a pior. Alexandre Ramagem está em uma enrascada muito maior, muito mesmo. Enquanto Eduardo perdeu o passaporte agora, Ramagem já tinha perdido antes. A justiça brasileira cancelou o passaporte dele há semanas, quando ele ainda estava no Brasil. Então, como ele conseguiu entrar nos Estados Unidos? Simples, ele driblou o sistema de uma maneira que agora pode custar sua liberdade. Ramagem saiu do Brasil pela fronteira norte, não pelo aeroporto onde a Polícia Federal teria barrado ele na hora. Ele cruzou a fronteira de carro, chegou em outro país e de lá pegou um voo internacional para os Estados Unidos. O passaporte diplomático dele ainda estava fisicamente válido no sistema internacional, porque a Polícia Federal não tinha avisado a Interpol naquela época. Era uma falha no protocolo, que Ramagem aproveitou perfeitamente. Quando ele chegou na imigração americana, passou o passaporte, o oficial olhou, viu o visto de turista válido e mandou ele entrar. Welcome to United States of America. Tudo certo, aparentemente. Mas aqui está o problema gigantesco. Aquele passaporte já estava cancelado pela justiça brasileira. Ramagem entrou nos Estados Unidos com um documento inválido, e agora a Interpol foi avisada. A lei americana é cristalina nesse ponto. Se você entra no país com documentação inválida, não importa se você não sabia, não importa se tinha visto válido, não importa absolutamente nada. Você cometeu fraude migratória. Você está ilegalmente no país. E as consequências são brutais. Prisão imediata pelas autoridades de imigração, detenção em centros que mais parecem jaulas e deportação. Mas espera, tem mais. Ramagem pode ser processado criminalmente nos Estados Unidos. Apresentar documento falso ou inválido para a autoridade migratória é crime federal. Ele não apenas pode ser deportado, ele pode ser condenado, cumprir pena em prisão americana e depois ser deportado. E estamos falando da administração Trump, que não é exatamente conhecida por ter pena de imigrantes ilegais, mesmo quando eles são brancos e de classe alta. Então, onde Ramagem está agora? Informações indicam que ele está em um condomínio chamado Solemia, localizado no endereço 1735 Collins Avenue, em Sunny Isles Beach, na Flórida.
Um lugar bem localizável. Seria realmente uma pena se alguém informasse às autoridades americanas de imigração que existe um imigrante ilegal morando naquele endereço exato. Uma pena mesmo. Imagina o Natal que esse homem deve estar tendo agora, sabendo que a qualquer momento pode ouvir batidas na porta. Zero empatia aqui. Nenhuma. Essas pessoas planejaram matar gente. O plano não era só derrubar o governo, era assassinar Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. Sequestrar, torturar, executar. E ia ser só o começo. A ditadura militar de 1964 não matou ninguém no primeiro dia do golpe. E olha no que deu. Milhares de mortos, torturados, desaparecidos ao longo de 2 décadas. Agora imagina começar um golpe já com 3 assassinatos políticos de alto nível. Quantas pessoas teriam morrido nos dias seguintes? Centenas? Milhares? Então não, nenhuma empatia por quem está com medo de ser deportado agora. Enquanto isso, a família Bolsonaro mudou completamente de estratégia. Abandonaram a agressividade, abandonaram as ameaças e abraçaram algo novo, o vitimismo. Vitimismo mesmo, aquela coisa que eles sempre criticaram quando outras pessoas faziam. Sabe quando alguém reclama de racismo e eles dizem, isso é vitimismo? Quando alguém denuncia machismo e eles falam, para de vitimismo? Pois é, agora eles viraram mestres nisso. Flávio Bolsonaro postou, continuem orando pelo presidente. Eduardo Bolsonaro, que agora só grava vídeos com o céu ao fundo, porque não quer mostrar onde está, também entrou na onda. Oremos. Carlos Bolsonaro, sempre fiel ao script familiar, postou a mesma coisa. Até o Renan Bolsonaro, que geralmente fica mais quieto, apareceu com posts pedindo orações pela saúde do pai. Chamaram até o Magno Malta para organizar uma rede de oração. A estratégia é óbvia: criar comoção pública em torno da saúde de Jair Bolsonaro. Fazer parecer que ele está morrendo, que está sofrendo, que é uma vítima de perseguição política. O problema é que não está funcionando. Simplesmente não está. As pessoas não estão comprando essa narrativa. Bolsonaro fez várias cirurgias antes, sempre se recuperou bem, e todo mundo sabe que ele tem acesso aos melhores médicos do país. Não cola. Mas essa não é a única frente de batalha da extrema-direita neste momento. Eles estão tentando provar força de outra maneira, através de boicotes. O alvo da vez foi Havaianas, que cometeu o crime imperdoável de contratar Fernanda Torres como garota propaganda. Fernanda Torres, que acabou de ganhar Globo de Ouro, que é querida nacionalmente, que é uma das maiores atrizes do Brasil. Mas ela se posiciona politicamente à esquerda, então a ordem foi boicotar. O plano era fazer as ações da Alpargatas, empresa dona da Havaianas, despencarem, criar pânico no mercado, assustar investidores, forçar a empresa a demitir Fernanda Torres e nunca mais contratar ninguém que seja de esquerda. Foi exatamente o que tentaram fazer com Felipe Neto anos atrás, quando ele fez propaganda do Chocolate Bis. A lógica é simples. Se conseguirem destruir financeiramente qualquer marca que contrate alguém de esquerda, outras marcas vão ter medo. Influenciadores vão ter medo de se posicionar, todo mundo vai andar na linha. Então, o que aconteceu com as ações da Havaianas? Antes do boicote, estavam cotadas a R$ 11,61. Nos dias anteriores, chegaram a R$ 11,79. Durante o boicote, houve uma pequena queda, é verdade. Mas no dia seguinte, subiram para R$ 11,90, o maior valor da semana inteira. A empresa ganhou mais de R$ 100 milhões em valor de mercado desde que o boicote começou. Foi o efeito contrário. O boicote virou publicidade grátis. Fracasso total. Mas por que eles insistem nessa tática se não funciona? Porque às vezes funciona, pelo menos parcialmente.